Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu vim aqui para gravar mais um vídeo sobre a atualização dos projetos literários que eu estou participando em 2020. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente ajudar o canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo! Bom, gente, eu estou participando de 2 projetos literários em 2020. Um é da Michele Santos, do @lendo mais uma página, e se chama Desafio Mais Uma Página. Eu já expliquei pra vocês como funciona, mas é uma seleção de 12 livros para serem lidos no decorrer do ano. E o outro projeto que eu estou participando é o da Thaís Rory, do Lendo e Bebendo, que é o Lendo Jane Austen. E nele nós vamos ler os 6 livros da autora, um livro por mês até a metade do ano. E para o projeto da Thaís, do Lendo Jane Austen, esse mês foi feita a leitura de Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é o segundo livro escrito pela autora e é a sua obra mais famosa. Não existe quase ninguém que nunca tenha ouvido falar de Orgulho e Preconceito. Tem várias adaptações cinematográficas, tem filme, tem série, se eu não me engano. Teve uma novela na Globo inspirada em Orgulho e Preconceito. Então é uma obra muito famosa e eu já tinha tentado fazer a leitura desse livro 2 vezes e não tinha fluído pra mim. E um dos motivos disso é que este livro tem 62 capítulos e até o capítulo 40 não acontece absolutamente nada. Gente do céu, mas vamos lá. Pra você que ainda não conhece, Orgulho e Preconceito vai contar a história de 5 irmãs, as irmãs Bennet, principalmente das 2 irmãs mais velhas, a Jane e a Lizzie, a Elizabeth Bennet, que é a protagonista principal do livro. Elas moram com os pais numa casa que não é pobre, mas também não é lá rica dessas coisas, e elas não têm nenhum irmão homem, ou seja, elas precisam muito se casar bem, porque a propriedade do pai e todos os bens vão para um primo distante quando ele morrer. Então elas precisam muito se casar bem e a mãe delas é obcecada em arrumar casamentos bons para suas filhas. A escrita da Jane Austen, ela é sempre em terceira pessoa, mas geralmente ela dá o enfoque maior na personagem que ela mais gosta ou na personagem principal. Então no caso aqui a gente vai ver mais o lado da Lizzie, porque ela é a protagonista aqui desta história. A história começa com as irmãs lá conversando sobre o Sr. Bingle, que é um cavalheiro rico e que foi para a propriedade mais bonita ali da região. Ele alugou a casa para a temporada e ele é solteiro. Ele tem 2 irmãs, uma já casada e uma solteira, e ele também tem um melhor amigo que o acompanha nessa estadia, nessa temporada que ele vai passar nessa casa ali na região onde a família Bennet mora. De cara, o Sr. Bingle, ele é uma pessoa super simpática, ele conquista todo mundo e ele já se encanta pela filha mais velha, a Jane. Eles formam um casal, bem aquele casalzinho meloso, fofinho, feitos um para o outro. Sim, eles são esses personagens, eles são apaixonados, eles são fofos, eles são doces, eles são simpáticos, eles são perfeitos, eles são este casal. E o Sr. Darcy, logo de cara, ele já é considerado um antipático, um arrogante, ninguém gosta dele ali na região, porém ele é ainda mais rico do que o seu amigo, o Bingle. E a irmã do Bingle, ela é claramente apaixonada pelo Sr. Darcy, ou pelo menos apaixonada pela sua fortuna, ela tem um interesse nele. Logo de cara, a Elizabeth e o Darcy, eles não se dão bem. A Elizabeth, ela tem um grande preconceito com ele, porque ele aparentemente é uma pessoa arrogante e ela flagra ele falando coisas não muito agradáveis sobre ela. E ele, por ser muito orgulhoso, também não se dá a chance de conhecer a Lizzie melhor, porque ela é de uma classe inferior. Bom, agora eu vou falar pra vocês sobre as minhas impressões. Até a página 40 deste livro nada acontecia, gente, sério. Tem todo o desenrolar da história, a antipatia do Darcy e da Elizabeth, o romance da Jane e do Bingle, que acaba sendo atrapalhado, as investidas da mãe tentando casar essas filhas, fatos pitorescos da época do século XVIII, do século XIX, da sociedade inglesa. Então, pra mim, o começo, os 40 primeiros capítulos, são
muito arrastado. E nada de interessante acontece, na minha opinião. Mas passou do 40 em diante, os últimos 20 capítulos, os últimos 10 capítulos, meu Deus do céu. Eu estava cheia de preconceito com esse livro, porque eu ouço muito falar que ele é o favorito de todo mundo, e que todo mundo é apaixonado pelo Sr. Darcy, todo mundo quer ser a Elizabeth Bennet. E eu tava achando a Elizabeth uma chata, uma arrogante, que ela achava que sabia tudo de todo mundo, mal educada. E o Sr. Darcy um chato, que não conversava com ninguém, que não se dava a chance de conhecer as pessoas. Então não estava gostando desses personagens e não estava conseguindo criar um vínculo com essa história. A escrita da Jane Austen, ela é fluida sim, ela é uma escrita divertida, ela tem várias ironias, ela critica muito a sociedade da época, os padrões estabelecidos. Então é uma escrita gostosa, porém eu não estava conseguindo me apegar com os personagens até os últimos capítulos, que, meu Deus do céu, eu caí da cadeira, eu me apaixonei sim pelo Sr. Darcy, eu quis ser sim a Elizabeth, eu quis sim estar neste romance, então se tornou o meu favorito da escritora, sim, caí do cavalo. Já quero muito assistir a adaptação de novo com outros olhos, porque, gente, meu Deus do céu, a reviravolta que tem aqui, a carta que tem aqui do Sr. Darcy pra Elizabeth, ela é encantadora, ela é maravilhosa. O livro está todo marcado, porque tem frases aqui, tem declarações de amor incríveis. E quando eles quebram o preconceito deles, o orgulho deles, e conseguem finalmente se dar uma chance de se conhecer e de se apaixonar e de viver uma linda história de amor. Então, Orgulho e Preconceito ganhou o meu coração. Da Jane Austen, ele se tornou o meu livro favorito. E para o desafio da Michelle, o desafio Lendo Mais Uma Página 2020, eu li Fahrenheit 451. O desafio do mês de fevereiro era ler uma distopia e eu escolhi Fahrenheit 451 para ler. E foi uma leitura muito impactante. O livro ele é bem curtinho, ele tem 214 páginas, mas ele tem alguns textos extras no final, então a história tem menos do que 200 páginas e a diagramação dele é menor. É uma edição da Biblioteca Azul, eu nunca tinha visto nenhum livro dessa editora, mas eu gostei bastante da edição, é bem confortável, o livro ele é bem maleável. E fazer a leitura deste livro aqui na época de Big Brother Brasil, gente, foi simplesmente incômodo e chocante. Por quê? Aqui nesse livro nós vivemos numa distopia onde são proibidos os livros, ler livros, citar livros, falar de livros é proibido. Todos os livros foram queimados. E aqui nessa história o papel dos bombeiros é queimar os livros. Eles queimam os livros e queimam as casas, e se a pessoa não sair da casa, queimam a casa e a pessoa junto com os livros. Então as pessoas não têm acesso à leitura e as pessoas não querem ler. Tem uma frase aqui no livro, o bombeiro-chefe, ele fala assim: lembre-se, os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria. Ou seja, ler isso é muito incômodo, principalmente na nossa atual situação, onde nós estamos tendo crises em grandes editoras, em grandes livrarias. O mercado literário ele vem sofrendo uma queda. E a gente vem lutando para tentar manter o hábito da leitura vivo, principalmente nas novas gerações. O livro também ele tá todo marcado, eu marquei muitas partes, porque tem muitas partes aqui que são incômodas, mas necessárias. Então nós vamos acompanhar a história de um bombeiro, que é o Guy Montag, ou Montag. Ele começa a se incomodar com a forma em que a sociedade está, por quê? A sociedade, ela já não conversa mais entre si, além de não ler livros, as pessoas não se relacionam mais. As casas são equipadas com grandes telas, ele fala que tem a sala de telas, ou seja, 4 paredes com telas, onde as pessoas elas só interagem com o mundo fictício. Então, elas são bombardeadas com informações, com momentos de distrações, com lazer. Elas interagem com as telas, ou seja, tem momentos na programação que elas fazem parte do enredo. Então as pessoas elas vivem alienadas, elas não conversam mais, elas não interagem mais entre si, elas só vivem no mundo virtual. E o Guy começa a se incomodar com isso e ele começa a surrupiar livros e esconder livros em casa. Ele conhece uma menininha que é sua vizinha e eles começam a conversar e ela começa a falar pra ele sobre os pequenos prazeres da vida, como olhar pro sol, sentir a chuva no rosto, conversar, porque as pessoas não conversam mais.
E ele começa a se questionar. E a partir daí vai se desencadear toda uma série de acontecimentos, porque ele é descoberto com os livros, ele precisa fugir, ele precisa se entender nessa sociedade que é completamente alienada. Estamos na época do Big Brother Brasil, não é mesmo? E em alguns momentos eu estava lendo, ligava a televisão e parava de ler pra assistir o Big Brother Brasil. E, gente, como foi incômodo pra mim. Porque era isso que as pessoas faziam, elas interagiam com a tela, mas não interagiam mais entre si, não queriam mais ler, não queriam interagir entre si. E o Big Brother Brasil dessa edição, ele tá bem mais interativo, então o público interage muito mais com os participantes da casa e é surreal o quanto se parece com esse livro, gente. Sério, é muito impactante, é uma leitura muito rápida, muito curta, mas que faz a gente parar pra pensar o rumo que a nossa sociedade está tomando, a importância dos livros e não só dos livros, a importância da gente querer ler, da gente querer adquirir conhecimento, da gente questionar, da gente não aceitar simplesmente o bombardeio de informações que é lançado pra nós sempre. Então é muito impactante. No final, quando ele encontra um grupo de pessoas que são rebeldes, que estão tentando se manter fora do sistema, um dos integrantes fala pra ele que eles têm vários livros ali. E aí ele fica sem entender e ele fala que está na mente deles. E enquanto eles viverem, esses grandes autores vão viver também, porque eles vão conseguir passar isso de geração a geração. E essa é uma forma de rebelião. Então, gente, se rebelem, leiam livros. Nessa época que a gente está vivendo, fazer a leitura desse livro vale muito a pena para você se questionar e se entender como sociedade. Então foram essas as leituras dos projetos, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.